Tá comprando? Comprou coca? Vamos pra lá então. Vamos pra lá, meu cartão tá ali. Quem manda aqui é eu, Deus, sabe, Deus? Ele quer ganhar pelo menos 100 inscritos, oficial. Se você não... Se você pausar no vidro amarelo... Eu me arrependi de ter comprado meus Brain Rot. Sim. Calma aí. Que jogo? É isso que trava. Eu não lembro. You're a long way from home. This is Brazil. Eu já contei pra vocês várias histórias bizarras envolvendo o Roblox. Porém, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês o caso de Victor e Matheus, que eram dois garotos que amavam jogar Roblox juntos. Os dois jogavam quase todos os dias e tinham uma amizade bem saudável, pra falar a verdade. Mas a amizade essa que foi destruída por causa de Steal a Brain Rot. Mais precisamente por causa de um Brain Rot raro dentro do jogo, o Strawberry Elephant. E no final de tudo isso, rolou até mesmo uma tragédia entre Victor e Matheus. Mas antes de eu te contar essa história, por favor, se ajeite aí no sofá. É sério, você vai precisar. Pega seu maravilhoso cafezinho. Eu sou Smurf, então venha comigo saber um pouco mais sobre esse caso bizarro do Roblox. Bem, essa história começa com Victor. Victor era um garoto que tinha uma vida um pouquinho complicada. Seus pais, infelizmente, eram separados. Ele não tinha praticamente nenhum Nada. amigo na escola. Ele não tinha muitos amigos nem mesmo no Roblox. Porém, jogar Roblox era a única coisa que fazia o Victor feliz. Ele jogava todos os dias e ele se divertia muito jogando, mesmo sozinho. Até que em uma certa madrugada, Victor estava jogando Roblox normalmente como faz todos os dias. Até que ele acaba recebendo uma notificação. Notificação essa que era de um pedido de amizade de um garoto chamado Matheus. Então Victor, extremamente feliz, acabou aceitando o pedido, já que ele não tinha muitos amigos no Roblox e ninguém pra conversar. Os dois começaram a conversar e em pouco tempo os dois acabaram se tornando grandes amigos. Enfim, conversa vai, conversa vem, até que Matheus acaba perguntando para Victor se ele jogava e Steal a Brain Rot. Victor respondeu que sim, e é aí que os dois combinaram de jogar juntos, já que é um jogo extremamente famoso e várias pessoas jogam. E o mais triste de tudo isso é que Victor mal sabia que tudo isso ia dar muito ruim pra ele. Eles simplesmente passaram horas jogando Steal a Brain Rot, se divertindo bastante, roubando vários Brain Rots da galera. Pra falar o óbvio, pra quem não sabe, o objetivo do jogo é bem simples. Você rouba o Brain Rot da galera, coleciona Brain Rot na sua base e defende a sua base pra que ninguém roube os seus Brain Rots. Até que no dia seguinte, o Steal a Brain Rot acabou atualizando, e nessa atualização acabou chegando um dos Brain Rots mais raros do jogo, o Strawberry Elephant. Victor e Matheus ficaram extremamente obcecados por esse Brain Rot, e é aí que os dois combinaram de tentar pegar esse Brain Rot, porém é claro, não é nada fácil. Eles passaram literalmente a madrugada inteira procurando esse Brain Rot, buscando ele em servidor em servidor. Ficaram horas e horas tentando achar alguém que tinha esse Brain Rot. Passou-se 3 dias e eles ainda não tinham conseguido esse Brain Rot tão desejado. Às vezes eles ficavam até 3 da manhã em chamada, rindo, se divertindo em busca desse Brain Rot. Era basicamente o sonho deles. E eles ficavam sonhando com um dia em que iriam conseguir, fazendo planos e pensando em algumas estratégias. E o Matheus, ele vivia dizendo para o Victor que no dia que eles conseguissem esse Strawberry Elephant, o Matheus ia dividir com ele e vice-versa. Os dois iam basicamente compartilhar o mesmo Brain Rot. Às vezes ficava um pouco com o Matheus e um pouquinho com o Victor. E Matheus sempre dizia que ninguém mais no Roblox ia ter esse Strawberry, só eles dois. Parecia que Matheus estava confiante, e querendo ou não, ele até demonstrou humildade em compartilhar esse Brain Rot com seu amigo Victor. Até que um certo dia, o Matheus teve que sair com os pais. Victor, então, sem nada pra fazer, ele resolveu continuar procurando o Strawberry Elephant, sozinho e sem o Matheus. E no exato momento em que Victor entra no jogo, ele percebe logo de cara que havia uma pessoa que possuía o Strawberry Elephant. E como Victor manjava muito de Steal a Brain Rot, ele sabia todas as estratégias para poder roubar o Strawberry Elephant. E é claro, ele também tinha todos os itens apelões que ele poderia utilizar para poder roubar o Strawberry. Então Victor foi lá e bolou seu plano. E ainda começou a gravar a tela do computador, para depois mostrar para Matheus que havia conseguido o Strawberry Elephant. E finalmente, o Victor tinha conseguido
vilões que ele poderia utilizar para poder roubar o Strawberry. Então Victor foi lá e bolou seu plano e ainda começou a gravar a tela do computador para depois mostrar para Matheus que havia conseguido o Strawberry Elephant. E finalmente o Victor tinha conseguido o Strawberry. No mesmo momento ele colocou o Strawberry na sua base e saiu do servidor. Ele pulava de alegria, comemorando que simplesmente tinha conseguido o berrote dos sonhos. E logo depois ele foi correndo ligar para Matheus para mostrar que havia conseguido. Então Matheus acabou perguntando para ele de quem que ele tinha roubado. Victor explicou que foi de uma pessoa aleatória que ele estava procurando nos servidores. Então na mesma hora o Matheus já ligou o computador para ver se era verdade mesmo. E então os dois entraram em um servidor privado juntos. O Victor estava extremamente animado, mostrando o Strawberry Elephant para Matheus. Ele comemorava e estava extremamente orgulhoso. Porém Matheus não estava falando quase nada. Ele parecia até mesmo meio desanimado. Estava respondendo Victor de uma forma seca. E isso acabou ficando bem evidente, porque Victor achou que o seu amigo ia estar animado pela sua conquista. Então Victor acabou ficando com uma pulga atrás da orelha e até mesmo meio desconfiado. Porque vamos combinar, né, galera? O ideal era Matheus ficar orgulhoso de Victor e comemorar pela conquista do seu amigo. Vou dar uma olhada, mas não foi prato. isso que aconteceu. Os dois estavam gosto em de dar chamada uma no olhada. Discord. E foi aí que Victor resolveu ficar a fecar. Ele disse ao Matheus que ia no banheiro rapidinho e já já voltava. E foi aí que Matheus simplesmente O pão fica molhado, aí fica ruim. acabou roubando o Strawberry Elephant sem nenhum remorso. Ele colocou o Strawberry Elephant na... Tá bom, Bernardo. Vai certinho. Não, vou tomar água. Mas eu tô... Sua base simplesmente quitou do jogo e também acabou desligando a chamada no Discord. E assim que Victor saiu do banheiro e sentou no seu computador, ele percebeu que algo estava errado. Matheus simplesmente saiu da chamada e saiu do servidor. E assim que ele foi verificar sua base para ver se o Strawberry ainda estava ali, simplesmente havia sumido. Victor na hora se sentiu traído. Ele simplesmente ficou em desespero total, cara. Porque convenhamos, não foi nada fácil conseguir o Strawberry. Victor então começou a achar que era só uma brincadeira de Matheus e que ele iria devolver. Victor então resolveu chamar ele no Roblox, começou a enviar várias mensagens perguntando se ele estava online, o que havia acontecido, e simplesmente Matheus não respondia nada. E foi simplesmente isso que aconteceu. Matheus não respondia no Roblox, no WhatsApp e nem no Discord. O cara simplesmente sumiu da face da terra. Era como se ele tivesse virado outra pessoa do dia pra noite. E também como se não fosse mais amigo de Victor. O Victor estava literalmente em desespero, praticamente chorando. Ele tentou de tudo pra se comunicar com o Matheus de novo. Ele mandou áudios no WhatsApp, enviava mensagens no Roblox mesmo quando ele estava online. Ele tentou até mesmo criar uma conta fake no Roblox e enviar pedido para Matheus, só que o Matheus apenas recusava e simplesmente nada funcionava. 2 dias se passaram e nada. E é aí que o pior veio acontecer. Matheus acabou postando um vídeo no grupo de WhatsApp da escola, mostrando a sua nova conquista, entre aspas, o seu Strawberry Elephant, dizendo que havia conquistado com seu esforço. Todos no grupo acabaram ficando impressionados com a conquista de Matheus. Mandaram mensagens do tipo: nossa, como você conseguiu, ele é extremamente raro. Meu Deus, você tem muita sorte. Matheus estava se sentindo o cara, porque ele tinha um dos berrotes mais raros do jogo. Mas Victor também estava no grupo da sala. E foi aí que ele assistiu o vídeo. E ele, extremamente furioso, acabou respondendo: ei, esse berrote na verdade é meu. Mas adivinha, ninguém no grupo acreditou em Victor. Todos no grupo começaram a chamar ele de invejoso, de mentiroso e de ciúmes ao ver o amigo dele ganhar o berrote raro. E galera, vamos combinar, isso pra Victor deve ter doído muito, porque foi ele que teve a sorte de encontrar alguém no servidor com um berrote e ver o seu velho amigo te traindo e agindo dessa forma não deve ter sido nada fácil pra ele. Dias se passaram e a raiva de Victor só foi aumentando. Ele tentou novamente falar com Matheus no Roblox, porém ele só levava vácuo. Mas horas depois, Matheus resolve responder. E é aí que Victor diz: Matheus, apague esse vídeo agora. Você mesmo sabe que roubou de mim. Matheus responde: não seja idiota, cara. É só um joguinho. Victor acabou insistindo que foi ele que tinha roubado o Strawberry. Ele que pegou pelo seu esforço. Matheus então começou a debochar da cara dele, dizendo: então rouba outro de novo. Os dois começaram a discutir de forma brutal. E foi aí que Victor, extremamente irritado, resolveu bloquear o Matheus. Mas a história ainda não acaba aqui, porque o pior ainda estava por vir. Todos os dias, sem exceção, na sala de aula, Victor ficava encarando o Matheus de longe. Aquele olhar de raiva e frustração. Todas as vezes que ele via o Matheus sorrindo e contando pra alguém que ele tinha conseguido o Strawberry Elephant, Victor ficava com uma mistura de raiva
raiva e tristeza por ter sido traído pelo seu velho amigo. Até que uma sexta-feira, durante o recreio, Matheus simplesmente se aproximou de um grupo de amigos em que o Victor também estava. Matheus simplesmente tira o celular do bolso e começa a mostrar um vídeo dele no Roblox dançando com o Strawberry ao seu lado. Todos no grupinho de amigos acabaram rindo e ficaram impressionados e começaram a parabenizar o Matheus por ter conseguido essa conquista tão rara. O Victor simplesmente não aguentou. A sua raiva acabou subindo pra cabeça, então ele se aproxima lentamente perto do Matheus e simplesmente dá um empurrão nele e gritou: "Você é um traidor, eu falei pra você apagar esse vídeo, mentiroso." Matheus no chão ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu: "Do que você tá falando? Você é louco?" Com raiva por ter perdido em um joguinho, e o clima acabou ficando muito tenso. As coisas acabaram acontecendo muito rápido, um acabou empurrando o outro. O grupo de colegas acabaram formando um círculo, Victor contra o Matheus. E é aí que a pior coisa veio acontecer. Os dois começaram a brigar, soco pra cá, soco pra lá, tudo por causa de um Strawberry Elephant. E as coisas estavam começando a ficar muito pesadas. Eram xingamentos, socos, empurrões, até que o Matheus foi pegar algo no chão, e era simplesmente uma pedra enorme. E a essa altura do campeonato, vocês já podem imaginar o que ia acontecer. Mas antes de Matheus pensar em jogar a pedra na cara de Victor, felizmente, por muita sorte, um professor acabou chegando a tempo e separou a briga dos dois. Porém, semanas se passaram e Victor continuava jogando Roblox normalmente. Porém, depois desse dia tenso, ele resolveu apagar aquela conta do Roblox que ele tinha e criar uma nova. E um tempo depois, o Matheus acaba mandando mensagem pra ele, pedindo desculpa, que não foi a intenção dele. E o Victor simplesmente não respondeu nada, só resolveu bloquear ele pra sempre. Bom, há rumores por aí que dizem que os dois voltaram a ser amigos, mas pra falar a verdade, eu duvido muito, porque o que Matheus fez com Victor foi muita sacanagem, cara. Os dois tinham combinado de dividir o Brainwatch entre si e o Matheus simplesmente traiu seu amigo da forma mais cruel de todas. Mas galera, pra falar o óbvio pra vocês, não seja uma pessoa igual ao Matheus. E também só um recadinho pra vocês aqui: não leve o Roblox, qualquer outro jogo, a sério. Jogos são pra se entreter e se divertir, e não para formar inimizades. Como é o caso dessa história, quase que uma tragédia acontece por conta de um simples Brainwatch. Tudo bem, o Matheus foi um traidor, mas não leve isso pra sua vida. Tente se divertir. Afinal, os jogos são feitos pra isso. Mas comente aí embaixo o que você achou dessa história. Quem saiu como errado e quem saiu como certo nisso tudo. Comenta aí que eu vou estar dando um coraçãozinho nos seus comentários. Gente, eu sou Smurf, vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês...